Palavra da Verdade. Devocional de 26 de fevereiro. Plenitude de alegria. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. O Salmo 16 celebra a alegria constante e o prazer incomparável experimentados por todos aqueles que andam na presença do Senhor. O salmista declara: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. No verso 11. Em outro salmo lemos: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Salmo 89, 15. A verdade atestada em toda a Escritura é que não há maior gozo e alegria do que quando andamos na presença do Senhor. Diante disto, deveríamos questionar: por que tantos que professam a fé andam mais entristecidos do que alegres, mais carrancudos do que sorridentes? Por que tantos têm uma vida com Deus tão insípida e medíocre? Por que quando olhamos para alguns crentes, temos a impressão de que seu Deus é um Deus distante e impessoal? Certamente que a palavra de Deus diz a verdade quando diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e constante prazer. Tanto mais pelo fato de que os salmistas falaram de sua própria experiência com o Senhor. Por que então muitos crentes professos não experimentam tal alegria? Em Hebreus 10, 19 a 25, somos ensinados acerca do bendito acesso que temos à presença de Deus mediante o novo e vivo caminho preparado por Cristo em sua encarnação, morte e ressurreição, bem como por seu ofício sacerdotal. À luz dessa realidade espiritual, aqueles que estão em Cristo são convidados a desfrutar desse acesso. 3 atitudes são encorajadas que são fundamentais para que desfrutemos da plenitude de alegria em Deus. Em primeiro lugar, somos encorajados a nos aproximarmos de Deus. Mas tal convite traz consigo algumas condições. A primeira delas é um coração sincero, conforme o verso 22, parte A. Muitas vezes não desfrutamos das delícias da presença de Deus porque nos aproximamos dele com motivações interesseiras. Por vezes não ansiamos sinceramente a presença do Senhor, mas apenas suas bênçãos temporais. Deus se torna um meio e não o fim de nossa busca. Quando não há sinceridade, a busca pela presença do Senhor não produz alegria. Somos encorajados igualmente a nos aproximarmos em plena certeza de fé. Frequentemente, quando buscamos o Senhor, falta-nos aquela convicção requerida em sua palavra. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, como nos adverte o Senhor em Hebreus 11, 6. Uma aproximação de Deus destituída da convicção de que Ele existe e de que se torna recompensador dos que o buscam, não provará dos benefícios de sua presença. Por fim, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos cultivar uma vida de pureza. Este é o significado de estar com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, ainda no verso 22. Aqui temos a figura do culto na velha aliança realizado no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Antes de entrar no santuário, o sacerdote se lavava numa bacia disposta entre o altar do holocausto e o santuário. O sentido de purificar o corpo é de que Deus exige pureza total. Isto se dá pelo cultivo de uma vida de santidade e da prática da confissão diária e sincera das nossas transgressões, confiados no sacrifício de Jesus, cujo sangue nos purifica de todo o pecado, como está escrito em 1 de João 1,7. Jesus afirmou que só os limpos de coração verão a Deus. A segunda atitude encorajada para desfrutarmos da doce presença de Deus está ligada a uma firme profissão da verdadeira fé. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, exorta-nos o autor de Hebreus no verso 23. Os primeiros leitores desta epístola estavam abandonando sua confissão de fé e retornando ao judaísmo. Por toda a epístola, o autor enfatiza a importância de guardar firme a confissão de fé assumida. Em 6,11 ele diz: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Leia também o capítulo 3, verso 6. Poucos se apercebem de quão importante é a firmeza doutrinária para uma comunhão viva com Deus.
Contudo, a Escritura ressalta a importância da firmeza na verdade para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, como nos adverte Paulo em Efésios 4,14. A falta de firmeza doutrinária, bíblica e confessional produz instabilidade espiritual e nos rouba a alegria profunda e duradoura, que é diferente da euforia superficial e passageira. Finalmente, somos encorajados a cultivar essa presença divina valorizando a comunhão cristã. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versos 24 e 25. A igreja é o corpo de Cristo, o santuário e a família de Deus, conforme Efésios 1, 23 e 2, de 19 a 22. Aquele que tem no Senhor o seu bem mais precioso terá prazer na comunhão dos santos. No mesmo salmo que celebra a plenitude de alegria na presença de Deus, o salmista exclama: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. No verso 3 do Salmo 16. Se perseverarmos em investir nosso tempo e energia em buscar a presença do Senhor, cultivando estas atitudes na dependência dele, certamente colheremos o fruto de uma vida plena de alegria, indizível e cheia de glória. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.